Fala galerinha, bora aí seus lindos e lindas, bora mitar nessa segunda rodada. A primeira rodada foi show, valorizamos bem, poderia ter sido melhor, claro, mas foi uma rodada complicada e o nosso time conseguiu valorizar bem. Então bora para a segunda rodada agora, focando mais uma vez aqui na valorização, galera. Então se você quer valorizar seu time para ficar o resto da temporada tranquilo, sem problema para escalar quem você quiser, cola no vídeo aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal. E se você não sabe ainda as dicas para valorizar, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, do vídeo de dicas de como valorizar e calcular quanto seu jogador precisa pontuar para começar a valorizar, beleza? Então bora lá para o nosso vídeo. Bora aqui aquela passada no time, fizemos uma pontuação bem interessante para a rodada difícil que foi, 53 pontos a gente fez, tá bom? Patrimônio de 108,23, ou seja, valorizamos 8 cartolitas. O intuito era ser bem melhor, mas foi uma rodada muito estranha, então a gente aqui no canal tá feliz com essa valorização que a gente conseguiu, beleza? O Piton aqui fez 3,50, Léo Ortiz fez 5. O que acabou quebrando um pouco o nosso time foi o Lucas Ribeiro do Internacional, que atrapalhou bastante aqui a nossa valorização, tá bom? Desvalorizou demais aqui, fez uma pontuação péssima. Acertamos muito bem aqui com o Lucas Evangelista. Outro cara que deu uma atrapalhada legal aqui foi o Charles, além de pontuar mal, desvalorizou bastante. Nosso capitão Hulk foi muito bem aí. Perrote e Gilberto não foram muito bem em pontuação, porém, quesito valorização, ficaram ali praticamente aqui no 0 a 0. Alberto Valentim cumpriu a função dele aqui. E é isso, galera. E olha a pena aqui, galera. Olha quem tava no banco de reserva. Matheus Peixoto do Juventude fez 11,40. Ô, beleza. A Cartola podia permitir a gente fazer a troca, né? Ia ser top. Quem sabe ano que vem. Bora lá. Bora pro nosso time aqui escalar, que vou buscar jogadores que tenham boas chances de fazer uma pontuação interessante, mas o foco ainda é valorização, tá bom? Até a terceira rodada aí, provavelmente o time aqui do canal vai ser focado bastante em valorização. Então, bora lá pra gente poder conseguir montar esse time aqui, show. Beleza? Eu quero citar aqui opções interessantes, tanto para valorização quanto para pontuação. O Hulk é uma opção bastante interessante aqui, é um jogador caro, tá bom? Mas que valorizou bastante na outra. O Hulk aqui, a partir de 3 pontos, já começa a valorizar, tá bom, galera? Então, é uma opção bastante interessante, sim. É o batedor de pênalti aqui do time. O time do Atlético Mineiro começou com derrota, então vai buscar, vai correr atrás dessa vitória aqui no jogo contra o Sport, tá bom, galera? Então, é uma opção bastante interessante, tá? O primeiro cara que vai entrar no meu time vai ser o Elinho aqui. O Elinho a partir de -2. Se o Elinho negativar, ele já vai valorizar, galera. Vocês estão entendendo isso? O -2 o cara já valoriza. Além disso, o Bragantino vai jogar em casa contra o time do Bahia, cara. É uma probabilidade aqui de um jogo de muitos gols, um jogo bastante aberto. O Bragantino é um time que finaliza bastante, o Elinho finaliza muito. Então, qualquer pontuação aqui que o Elinho fizer já vai ser excelente aqui para valorização, beleza? Outra opção muito boa aqui também é o Rossi, atacante do Bahia. Tá? A partir de 1 ponto aí o Rossi já começa a valorizar, então é sim uma opção interessante pensando em cartoleta. Pensando em pontuação já não acho que seja tão bom, beleza, galera? Seguindo um pouco mais aqui embaixo a gente tem o Ítalo também como uma ótima opção. A partir de 1,5 ponto, 2, o Ítalo já começa a valorizar. É um atacante que costuma aparecer bastante. Bragantino jogando em casa, como já falei, é um forte candidato à vitória e o Ítalo pode estar participando aí das jogadas de ataque, beleza? Outra opção interessante aqui, pensando em cartoletas, é o Zé Roberto. Se ele fizer 0, ele já começa a valorizar. É um jogo complicado contra o São Paulo, mas o Atlético Goianiense tem se mostrado um bom time jogando em casa. Então pode ser uma opção interessante aqui, o Zé Roberto, que fez 1 gol na primeira rodada aí, beleza? Descendo um pouquinho mais aqui, eu quero citar, e não só citar, como colocar no meu time, Matheus Peixoto, galera. Matheus Peixoto, se fizer -2, já começa a valorizar, galera. Isso aí, -2. Juventude jogando em casa, Matheus Peixoto é um dos principais homens, pensando em quesito gol aqui no time do Juventude, tá bom? Ele e o João Paulo Meia são os 2 caras que mais fazem gol aqui no time do Juventude, então excelente opção, tanto para pontuação quanto para valorização. O Juventude em casa é um time muito forte, acho que tem tudo para ganhar esse jogo e o Matheus Peixoto pode aparecer muito bem aqui, tanto valorizando quanto fazendo pontos. Belezinha, galera? Outro cara aqui que eu quero citar, mas em relação à valorização, é o Jonathan Cafu. A partir de -2 aí, mais ou menos, ele já começa a valorizar também. Não acho que seja uma opção tão interessante quesito pontuação,
tá? Não acho que o Cuiabá vai dar tanto trabalho assim, o Fluminense provavelmente vai ganhar com tranquilidade esse jogo contra o Cuiabá aí. Não acho que o Jonathan Cafu vai fazer muita coisa nesse jogo, mas pensando em valorização é uma boa opção e eu queria deixar citado aqui, beleza? Um pouquinho mais embaixo aqui eu quero citar o Rony, galera. O Rony precisa fazer aí por volta de 4,5 pontos, 5 para começar a valorizar. É bastante ponto sim, mas eu acho que é uma boa opção nesse jogo contra a Chapecoense em casa. O Palmeiras começou perdendo, então precisa já conseguir alguns pontos aí. O Rony jogou muito bem no jogo contra o Flamengo, apesar de não ter feito gol. Acredito contra o Chapecoense, que é um time mais fraco, o Rony deve aparecer bastante, finalizar, provavelmente deve fazer gol. Então é uma boa opção sim, pensando principalmente em pontuação aqui. Valorização não deve ser tão o forte do Rony. Por mais que ele faça aí 10, 12 pontos, ele não deve valorizar mais do que 2 cartoletas aí, beleza? A não ser que ele limite aí, faça 18, 19 pontos, mas mesmo assim é uma boa opção e queria deixar citado, belezinha? Outra excelente opção, e eu vou colocar no meu time, pensando tanto em cartoleta quanto em pontuação, é o Caio Paulista, tá bom? O Fluminense joga em casa contra o Cuiabá, o Caio Paulista é um cara muito rápido, tá bom? Finaliza muito, ele sem fazer gol fez 9 pontos, tá? Então é um cara que desarma bastante também, é um atacante bem presente, que volta para marcar, combatente, então excelente opção. O Caio Paulista aqui fazendo -1 já começa a valorizar, então é excelente aí, beleza, galera? Então fica de olho nisso. Descendo aqui, quero deixar citado também o Luiz Adriano, mesmo caso lá do Rony, acho que é uma boa opção, principalmente até porque o Luiz Adriano precisa aí de, por volta de 3 pontos já começa a valorizar, então já é um pouco melhor do que o Rony, só que eu acho o Rony um atacante que aparece mais no jogo, entendeu? Porém, o Luiz Adriano costuma fazer gols aí, então é uma opção bastante interessante sim nesse jogo do Palmeiras aqui. Outro cara que eu acho interessante, quero deixar citado aqui, é o Eduardo Sacha, vai estrear agora nessa rodada, precisa ir por volta de 3 pontos para começar a valorizar, então pode ser uma opção bastante interessante nesse jogo aqui do Atlético Mineiro, beleza? Inclusive, o Eduardo Sacha vai ser o meu reserva, tá bom, galera? Já vou adiantar aqui para vocês e já vou colocar o atacante reserva aqui, o Eduardo Sacha, belezinha, galera? Montamos nosso ataque, bora de mitada aqui no meio campo agora. Meio campo aqui vai ser basicamente focado em cartoleta, não estou pensando muito em pontuação aqui nesse meio campo. Claro, jogadores têm chance de pontuar, mas não acho que vão mitar muito nessa rodada em relação à pontuação. Mas em relação à valorização vai ser muito bom para o time, beleza? O Edenilson é uma opção interessante, é um cara que participa de todas as jogadas ali no time do Internacional, beleza? A partir aí de 3,5 pontos aqui, o Edenilson já começa a valorizar. Então é uma opção boa, sim, tá bom? Porém muito caro, não acho que vale tanto a pena, mas queria deixar citado aí, se você quiser, manda ver. Não acho que seja das melhores opções, tá bom? Um cara que vai entrar no meu time aqui vai ser o Tassiano, galera. Tassiano a partir de -2,5 aí, já começa a valorizar. Vai ser um bom jogo aqui contra o Bragantino. O Bahia é um time muito combatente na parte ofensiva, então apesar de achar que o Bragantino vai ganhar, de que esse vai ser um jogo mais difícil para o Bahia, eu acho que o Tassiano ainda pode aparecer ali fazendo de repente uns 4, 5 pontinhos, e o Tassiano fazendo 4, 5 pontos já deve valorizar aí mais umas 4, 5 cartoletas. Isso vai ser excelente para o nosso time, beleza? Um pouco mais embaixo aqui, outro cara que vai entrar no meu time, Lucas Evangelista. Esse sim, acho que tem tudo para mitar novamente, mandar muito bem na pontuação e novamente valorizar. O Lucas Evangelista aqui, a partir de -1, -1,5 aí, já deve começar a valorizar, galera. Então, excelente oportunidade aqui, tanto para valorização quanto para pontuação. Acho que o Bragantino e o Lucas Evangelista tem tudo para fazer uma excelente partida. Thiago Neves é uma opção interessante, a partir de 1,5 ponto, 2 aí, ele já começa a valorizar. É o batedor de faltas aí, então acho que é interessante nesse jogo aqui contra o Atlético Mineiro, beleza? Pensando até numa lei do ex aí. Descendo um pouco mais embaixo aqui, quero citar o Lindoso, pensando em valorização, a partir de 0 pontos já começa a valorizar. Tá bom? Eu acredito que o Lindoso deve ser um meia de segurança esse ano aí, como foi o Patrick no passado. Eu acredito que o Lindoso deva fazer pelo menos uns 3 ou 4 pontos aí, pelo menos nesse jogo. Então, acho uma opção interessante aqui sim, beleza? Outra opção interessante, pensando principalmente em valorização, é o Wesley aqui. A partir de -1 já começa a valorizar. O Juventude em casa tem um time bastante forte. O Wesley é um cara que desarma bastante, então é uma boa opção sim.
Mas aqui embaixo, pensando também em valorização, a partir de 1 ponto já começa a valorizar o meia Ederson. Ele teve 6 desarmes nesse primeiro jogo. Nesse jogo contra o Inter aí deve desarmar bastante. O Inter é um time que tem muito volume de jogo ali no meio campo, então isso vai trazer bastante oportunidade para o Ederson fazer vários desarmes aí. Eu acho que é uma excelente opção aqui, pensando principalmente em valorização. Mas no meu time, como eu havia citado, eu vou colocar o João Paulo, galera. O João Paulo, a partir de 1 ponto, já começa a valorizar aí. É um cara que desarma bastante, costuma aparecer nos gols aí do time do Juventude, tá bom? Então acho que é uma opção muito interessante, barata aqui também para você economizar um pouco na montagem do seu time e poder gastar com outros jogadores mais caros aí, beleza? E o reserva do meu time aqui, eu quero deixar citado para vocês como opção Patrick de Paula, tá? A partir de 2,5 pontos, 3, ele já começa a valorizar. E nesse jogo aqui, eu acho que é bem interessante. Ele pode marcar gols, é um cara que chuta bastante, então já ganha ponto com finalização. Acho que é uma opção interessante, beleza, galera? Então já vamos lá para cima, pegar aqui no meio campo e colocar o Patrick de Paula como nosso reserva, belezinha? Bora lá! Bora seguir aqui com o nosso time e vamos montar as nossas laterais, galerinha. É isso aí. Lateral aqui tem algumas boas opções, principalmente pensando em valorização. Beleza? Eu quero começar citando aqui o Igor Cariús do Atlético Goianiense. É um jogo difícil contra o São Paulo? É sim. Porém, cara, o Igor Cariús fazendo menos 2,5 já começa a valorizar, galera. É um cara que fez bastante desarme aqui, então uma opção interessante. Eu acredito que mesmo perdendo o FG aqui nesse jogo, o Igor Cariús deve fazer uns 2 ou 3 pontos aí. Em relação à pontuação não é muita coisa, porém deve valorizar aí, fazendo 2 ou 3 pontos, deve valorizar umas 3 ou 4 cartoletas, o que é muito bom, principalmente para quem não conseguiu valorizar na primeira rodada, beleza, galera? Descendo aqui também a gente tem o Egídio como uma boa opção aqui. A partir de 2,5 pontos, o Egídio já começa a valorizar. O Fluminense tem uma excelente possibilidade de SG nesse jogo. Acredito que o Egídio pode participar, inclusive, aí com assistência. O Egídio é um cara que desarma bastante também, então excelente opção, tá? Mas pensando em valorização, eu vou de Léo do São Paulo, tá bom, galera? Fazendo menos 1, ele já começa a valorizar, e nesse jogo contra o Atlético Goianiense, ele vai ter muita chance de fazer desarme aí, e acho que pelo menos uns 2 ou 3 pontos ele deve fazer, mesmo que o São Paulo perca SG. Então, pensando em valorização aqui, Léo, lateral do São Paulo, excelente opção, beleza? Lucas Cândido aqui é uma excelente opção pelo Bragantino também. A partir de 0 pontos ele já começa a valorizar. Eu acho que ele pode participar muito bem nesse jogo, mesmo perdendo SG, acredito que faça 2 ou 3 pontos aí. Um pouco mais para baixo aqui, outro lateral do São Paulo, também uma boa opção. A partir de 0 pontos aí já começa a valorizar. É o Igor Vinícius, um pouco mais barato que o Léo. Se você não tiver cartoleta para botar o Léo, o Igor Vinícius é sim uma boa opção aqui na lateral, tá bom? Assim como o Samuel Xavier. Samuel Xavier, a partir de 2 pontos já começa a valorizar. Como eu falei, Fluminense, excelente chance aqui de SG, então é uma boa opção também o Samuel Xavier, tá bom? Descendo um pouquinho mais aqui, quero citar o Mike do Palmeiras, vai estrear, precisa fazer entre 2,5 pontos e 3 para começar a valorizar. Eu acho que o Palmeiras tem chance de SG aqui, então fica de olho, o Mike pode ser uma excelente opção. E descendo, indo mais lá para baixo um pouquinho, o outro lateral do Palmeiras, Vitor Luiz, tá bom, galera? A partir de 1,5 ponto, 2 aqui, ele já começa a valorizar, então é uma excelente opção, vai entrar no meu time, até por ser bem baratinho, tá custando apenas 5 cartoletas. Deve ser uma boa opção aqui, principalmente pensando em pontuação. É um cara que, além de desarmar bastante, participa bastante ofensivamente das jogadas aqui, tá bom, galera? Então pode participar aqui dando assistência para algum gol. E descendo um pouquinho mais, a gente vai falar do nosso reserva, o Marlon, lateral do América Mineiro, que vai jogar em casa, tá bom? A partir de 0 pontos já começa a valorizar, acho que é uma boa opção aqui para ser o nosso reserva na lateral, belezinha? Então já vamos subir aqui e escalar nosso lateral reserva, o Marlon, galerinha. Vou botar aqui Marlonzinho na reserva e bora para nossa zaga, galera. É isso aí. Na zaga a gente tem aqui o Fabrício Bruno como uma excelente opção para valorização. A partir de menos 2 o Fabrício Bruno já começa a valorizar, galera. Então, pensando em valorização, é uma excelente opção aqui, tá? O Lucas Claro é uma boa opção, pensando num possível SG do Fluminense. É um cara que costuma de vez em quando fazer gols aí, então é uma boa opção sim. A partir aí de 2,5 ele já começa a valorizar, então é uma opção interessante, tá?
Descendo um pouquinho mais, a gente vai falar do primeiro zagueiro que vai entrar aqui no time, é o Léo Ortiz, galera, beleza? Já vou escalar ele aqui. O Léo Ortiz, a partir de 1 ponto, já começa a valorizar, então nesse jogo aqui contra o Bahia, acho que é uma ótima opção, beleza? Descendo um pouquinho mais, quero deixar citado o Manuel, que vai estrear pelo Fluminense, pensando no SG. O Manuel é um bom zagueiro também, faz bastante desarme aí. A partir de 3 pontos, 2,5 pontos já começa a valorizar, então é uma opção interessante. Mas no nosso time vai entrar o Alan Empereur, zagueiro aqui do Palmeiras. Acho que o Palmeiras pode conseguir um SG nesse jogo. O Alan fez 3,10 aqui, tá bom, galera? Teve um desarme no jogo, muito bem aqui, apesar de ter perdido o SG. A partir de 1 ponto aqui o Alan já começa a valorizar, então pensando no possível SG nesse jogo, acho uma opção interessante. Já vou falar que nosso reserva também vai ser zagueiro do Palmeiras, o Luan, tá bom? Que a partir de 2 pontos já começa a valorizar, opção interessante. Outra opção boa aí para quem tem menos cartoleta e precisa economizar é o Vitor Mendes, tá bom? Zagueiro do Juventude. Juventude pode sim conseguir um SG nesse jogo, tá bom? E o Vitor Mendes, a partir de 0 pontos ou menos 0,50 aí nessa faixa, já vai começar a valorizar. Então, uma opção muito boa e muito barata para quem quer economizar num jogador para poder gastar em outras posições, beleza, galera? Excelente opção aqui, Vitor Mendes. Bora lá colocar o nosso zagueiro reserva agora, o Luan do Palmeiras, galerinha. É isso aí. Bora aqui agora com o goleiro, cara. Goleiro a gente tem bastante opção boa, pensando principalmente aí em cartoleta. O Volpi, tá? É uma boa opção, beleza? O Volpi a partir de 2 pontos aí já começa, 1,5 ponto, 2 já começa a valorizar. Então, opção interessante. Não acho tão boa opção pensando em pontuação, tá? Acredito que o São Paulo vai levar gol, que ele vai perder SG. O Atlético Goianiense não é um time que finaliza tanto, então pensando no novo método de pontuação de goleiros aí, que são as defesas, não acho que ele vai ter tanta oportunidade de fazer pontos aí, tá bom? O Fernando Miguel, por outro lado, já acho uma opção mais interessante, além de estar mais barato. Começa a valorizar, galera, fazendo menos 2,5. Fernando Miguel fazendo menos 2,5 já começa a valorizar. E o São Paulo é um time que finaliza bastante, então vai dar bastante oportunidade aí do Fernando Miguel fazer defesas. Acredito que o Fernando Miguel, mesmo tomando gols, deva fazer pelo menos aí uns 3 ou 4 pontos, o que já vai fazer ele valorizar umas 3 cartoletas aí. Beleza, galerinha? Descendo um pouquinho mais, a gente tem o Marcos Felipe aqui do Fluminense, tá bom? Pensando num possível SG, Marcos Felipe começa a valorizar a partir de 2 pontos, então somente pensando no SG eu acho uma boa opção, mas pelo preço eu não aconselho vocês a escalarem, beleza? Descendo agora um pouco mais, vai ser o cara que vai entrar no meu time, Matheus Claus do Bahia. Vamos lá, por quê? Galera, porque a partir de menos 2, menos 2,5, o Matheus Claus já começa a valorizar. O time do Bragantino é um dos times que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. Então isso vai dar bastante oportunidade de defesa para o Matheus Claus aqui, fazer uma pontuação e mesmo tomando o gol, deve fazer pelo menos 2 ou 3 pontos aí, o que deve deixar o nosso time valorizando com ele aqui umas 3 cartoletas, o que vai ser excelente nessa segunda rodada para a gente ganhar bastante cartoleta. Uma opção interessante também, mais barata aqui, que vai ser o meu reserva, é o Tiepo da Chapecoense. A partir de 1 ponto, 0,5 aí já começa a valorizar. Palmeiras finaliza bastante, então vai dar bastante opção aqui pro Tiepo fazer defesas. O Tiepo, apesar de ter tomado 3 gols, ainda fez 2 pontos. E acredito que no jogo contra o Palmeiras deve trabalhar em torno disso aqui, fazer pelo menos uns 2 ou 3 pontos aí, mesmo sofrendo gols. Tá bom, galera? Então é uma opção interessante pensando em valorização. E um cara interessante também aqui é o Jailson, que vai estrear pelo Palmeiras, pensando até num possível SG. A partir de 1,5 ponto, 2 aí o Jailson já começa a valorizar, então é uma opção boa, tanto para cartoleta aí, quanto pensando também em pontuação, mantendo o SG. Beleza, galera? Bora escalar aqui o reserva, colocar aqui o Tiepo como reserva pra gente, beleza? Finalizamos aqui nossa reserva, vamos fechar nosso time aqui, escolhendo nosso técnico. Cara, técnico a gente tem várias opções interessantes, pensando principalmente aí em cartoleta, tá bom? O Maurício Barbieri, a partir de 1 ponto já começa a valorizar, então opção interessante. Não vou escalar porque não sobrou dinheiro, se eu tivesse dinheiro com certeza seria uma das opções boas aqui também, pensando em pontuação, tá bom, galera? Outra opção boa, aqui um pouco mais embaixo, é o Dado Cavalcante do Bahia, beleza? A partir de 0 pontos ele já começa a valorizar, então com certeza vai valorizar. Tá bom? Um cara interessante aqui. O Bahia mesmo perdendo, o técnico deve fazer por volta de
1,5, 2. Então uma opção interessante pensando em valorização. O Eduardo Barroca aqui do Atlético Goianiense também, a partir de -1 já valoriza, então muito bom, uma opção interessantíssima para valorizar. Roger Machado, acho que é uma boa opção. A partir de 2 pontos já começa a valorizar, 1,5, 2 ali, tá bom, galera? Jogando contra o Cuiabá aqui em casa, o Fluminense tem excelente chance de ganhar com tranquilidade, mantendo o SG, e o técnico deve fazer uma boa pontuação. Então, se você tiver cartoleta, é uma excelente opção, sim, tá bom? Aqui um pouco mais para baixo, a gente tem o Marquinhos Santos do Juventude. A partir de meio ponto, 1 ponto ali, ele já começa a valorizar. Jogando em casa aqui é uma boa opção, tanto para pontuação quanto para cartoletas, tá bom, galera? A gente tem também o técnico do Sport, Humberto Lauser aqui. A partir de -1, -0,5, ele já começa a valorizar. Então, para valorização, excelente opção. Pensando em pontuação, acho que vai ser um jogo difícil, onde os dois times devem fazer gols aqui. Então o Lauser aqui deve ficar por volta de 2 ou 3 pontos aí pelo menos. Então uma opção interessante sim. Como eu só tenho cartoletas aqui, vou com o técnico da Chape aqui, mas tranquilamente a partir de 0 pontos, 0,5 ele já começa a valorizar. Então tranquilamente vai valorizar aqui, custa bem pouquinho. Excelente opção para fechar o nosso time, beleza? E agora bora lá escolher o nosso capitão, galera. Galera, a princípio, vou botar o Lucas Evangelista aqui como capitão, tá bom? Se você quer acompanhar, quer saber se vai ter mudança no time, se não vai ter mudança, já cola, tem aqui embaixo o link do meu Instagram, lá eu atualizo o time, dou algumas dicas de última hora, então fica colado lá, valeu e fui!